Saravá, meu povo, estamos começando mais um Atabaque Podcast. Hoje eu estou com dois pretos no palco, uma dupla maravilhosa que eu conheci, a gente trouxe para vocês que vocês vão adorar. Eu nem vou ousar apresentá-los, tá? Porque eles são especialistas em falar em público, então nem vou pegar isso aqui para mim porque eu vou passar vergonha. Gratidão pela presença, Ju. Muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Gratidão, Fred, pela presença. Tenho certeza que vai ser ótimo esse episódio aqui. Com certeza. Muito prazer, Paty. Eu sou Juliana Moraes, sou aqui de Santa Luzia mesmo. Sempre digo Moraes com I, né? Porque tá cheio de Moraes com E, Moraes com I, sempre falo Moraes com I. Oi. Então, eu sou cidadã luziense, mas ganhei o mundo trabalhando como professora e aí especialista em negócios de favelas e periferias. Esse desejo nasce muito de dentro de casa, né? Eu sou filha aí de um pedreiro, de uma manicure. Então eu tive, desde muito pequena, o entendimento da necessidade de guardar dinheiro, de fazer gestão do seu dinheiro. Minha mãe é uma gestora nata por natureza, né? E eu cresci nesse ambiente, sempre estudando muito, e aí cheguei nesse lugar de ser professora, também ser palestrante, mentora, consultora, e hoje ganhando aí para além dos portais de Santa Luzia. Maravilhosa. Falei que ia ser bom, né? Falei, ó. Imagina eu apresentar isso tudo. Fred, fala aí um pouco de você. Prazer estar aqui, Paty, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, estar com você e com a Ju, né? Ju Moraes, é parceira dos Dois Pretos no palco. E olha que a apresentação da Ju foi sucinta, tá? Aham. Ela capricha mais? Que milho aqui, daí nem vamos ficar aqui 1 hora falando só do guri. Pois é, alegria estar aqui mesmo, assim, né? A gente sempre fala que, antes de tudo, né? E que a gente exerce várias profissões, vários segmentos, mas de professor é o que a gente mais tem prazer em fazer, exercer e compartilhar conhecimento, né? Então, são tantos conhecimentos que vão sim, né, na área da comunicação, da oratória, mas também da diversidade, do dadoísmo, enfim. Eu sou o Fred Marques, que vem de Belo Horizonte, né, nascido e criado, mas está aí, né, no mundo também, palestrando como professor, tenho uma formação jurídica. Eu costumo me definir de forma sucinta, né, com o meu tripé: comunicação, direito e diversidade. Comunicação, professor apaixonado por falar em público, ensinar as pessoas a palavra é bom. E direito, na área de formação, diversidade, que é o meu propósito de vida. Então, eu sou um pouquinho do Fred Marques. Muito bom. Também muito sucinto, tá? É? Queria ficar aqui a tarde É. inteira contando suas histórias. Mas me fala aqui, como vocês começaram para essa área e como surgiu Dois Pretos no Palco? Tá. Posso? Claro, fica à vontade. Não. Na verdade, eu vinha já de uma vertente de aula, de mentorias, sempre voltada para negócios, entendendo também essa dificuldade das pessoas, às vezes, de se vender enquanto negócio, como marca. Eu conheço o Fred ali em 2022, no palco do TEDx, e na ocasião eu estava assumindo a coordenação de um projeto gigantesco ali na Fundação Dom Cabral, e a gente precisava de professor, que falasse um pouco de oratória, também um pouco de vendas ali desse lugar de se posicionar. E com uma semana de ter conhecido o Fred, eu já entendi que ele ia ser o cara, e eu convidei ele para estar conosco nesse projeto, e ele foi. E desde então a gente seguiu, e aí nasce Dois Pretos no Palco, Paty, quando a gente percebe que o que nos uniu lá na frente, aí percebendo que cada um tem um ponto de partida, né, o Fred ali com os seus privilégios de ter estudado fora, eu vindo de uma periferia, estudando escola pública a vida inteira, a gente percebe que o que nos une lá na frente nada mais é do que a cor da nossa pele. Ai, que legal. Da sertanejo. É sempre bom rememorar assim, essa história, né? Porque São Paulo 2022 parece que talvez seja 2012, 2002, né? 10, Aham. 30 anos. Na verdade, são aí já 3 anos, né? Muito intensos, né? E a gente teve a oportunidade de fazer diversos projetos, né? De palestras, treinamentos, em grandes corporações, compartilhar nossa história e impactar muitas vidas. Eu acho que isso que é o mais importante. Afinal de contas, são vários feedbacks que a gente recebe, né? De alunos, de pessoas que falam: nossa, só de ter escutado ali naquela frase, naquele momento, tudo mudou. E vem a importância, né, da comunicação, por você não colocou. Eu falo que os Dois Pés no Palco nasce. É num palco muito importante do ponto de vista corporativo, né? Não sei, todo mundo já tem ideia do que significa a Fundação Dom Cabral. E, sobretudo, para duas pessoas negras, né? Uma professora, um professor. A gente sabe que a Fundação está fazendo diversos projetos em relação à diversidade, né? A gente ficou muito feliz com isso. Mas ainda aquém, né, do número ideal. Isso não é só a Fundação, mas também outras instituições, sabe? E a gente estar lá dentro é muito importante, né? A representatividade que você talvez pense às vezes que a parte, se a gente perguntasse com a parte, com a Ju, pro Fred, quantas pessoas na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, a gente não olhava e falava: nossa, é possível
olha só quem tá na televisão, olha quem faz o podcast, quem que é. Uhum, uhum. E agora a gente tem a oportunidade de ser essas pessoas que, muitas das vezes, são inspiração. Então, é muito grande. Mas, isso é verdade, né, a questão da referência. Hoje já melhorou bastante, né, a gente já vê eh, mais imagens por aí de pretos no palco mesmo, de lugares, assim, de destaque, de ganho, mas ainda é pouco. Sim. Ainda chego em eventos que só tem eu, né, ainda a Uhum, gente conversa com os amigos e tem isso, né: "Ai, só tinha eu", ainda é uhum. assim. Quando eu chego com meu filho ainda também é. O meu filho é criança, ainda chego com ele em lugares que só tem ele de pretinho lá, de todas as crianças. Mas já é muito legal de saber que tem essa abertura e tem vocês 2 ali fazendo os treinamentos e ensinando mesmo, né, tendo mentorias e treinamentos, né, nesse lugar, é uma referência ótima. Ô, Paty, sabe que vou compartilhar aqui, Jô, uma frase que a gente sempre escuta, né, quando a gente sai do palco, né, naquele momento ali de que as pessoas querem tirar uma foto, querem, enfim, conversar com a gente ali ainda que de forma rápida, e falou assim: "Não, vamos tirar uma foto ali", eu: "Claro, vamos tirar uma foto". "Não, porque essa foto agora são 3 pretos no palco". É. Isso mesmo. Amei. Isso acontece, né. E aqui agora a gente tá com 3 pretos, né, no podcast, 3 pretos aqui no nosso palco. Isso é sempre muito gostoso, né, Jô? É, eu falo que esse número não tem fim, que venham outros pretos para compor esse projeto e vários outros, né. Uhum. E fácil não é, Paty, porque o próprio nome já traz uma responsabilidade muito grande, né. Quando a gente diz: "O nosso projeto tem um nome, 2 pretos no palco", as pessoas se olham e falam: "Mas 2 pretos no palco? O que que é isso? O que que vocês falam?", né. E aí eu e Fred temos uma jogada, um jeito bem interessante de tocar isso, que é em alguns momentos, Paty, a gente precisa dar carteirada. Em Aham. outros momentos, só a nossa cara já ganha o lugar. Mas quando não ganhar, a gente dá a carteirada, porque existe sempre uma dúvida: será que eles são bons Ai, mesmo? será, né? Será que eles sabem mesmo falar? Será que eles têm informação mesmo? E aí, quando eu e Fred, decidimos dar a carteirada em determinados lugares, Aham. a gente até se olha assim e fala, eu falo: "Menos Fred, por favor". Porque aí Aham. sai Tudo até algumas bombando. coisas em inglês e o Fred vai falando o currículo dele em inglês e tudo, porque infelizmente, Aham. Paty, ainda existe esse preconceito de que pessoas pretas não entregam a qualidade que todo mundo acha que as pessoas brancas entregam. Então, para a gente é um desafio muito grande, entendendo, Paty, que a gente também tem os nossos aliados dentro desses Aham. projetos. E que, mesmo com todos os desafios, hoje a gente é, eu e Fred, os únicos 2 palestrantes pretos ocupando o mesmo palco, falando de diversidade, inclusão e pertencimento de forma registrada, né, Fred? E que importante, né, Paty? Os únicos. E que não sejam só a gente, mas é importante dizer que, poxa, 2025, né? Meu Deus, mas não é possível. Tem mais gente? 2 pretos juntos compartilhando conhecimento no palco, né? Claro que existem outros palestrantes pretos individualmente, inclusive a Juliana tem um trabalho dela apartado, o Fred Marques tem o trabalho dele também separado, mas de forma conjunta, né, dupla. E você imagina, se o medo de falar em público, né, de comunicar, já é um medo. Aquele frio na barriga de tanta gente, né, do ser humano de uma forma geral, a gente tem diversas pesquisas que atestam que é o maior medo do ser humano. Imagina quando você tá no palco não sozinho, será que estando em dupla é mais fácil ou mais difícil? Enquanto a outra pessoa fala, o que que você faz? Você fica lá parado? Como que você gera sintonia? E o improviso? Porque improvisar sozinho e improvisar em dupla, então essa sintonia, essa conexão que a gente tem, né, no nosso trabalho é algo muito mágico, assim, que as pessoas sempre ficam muito encantadas, né. Mas é mais fácil ou mais difícil? E quer Agora já responder, Jô? perguntando, né. Se é mais fácil ou mais difícil estar no palco? Em dupla. Hum, eu não posso dizer se é mais fácil ou mais difícil, eu acho que a gente toca bem dos 2 jeitos, né, Aqui porque também tem uma sintonia já. muita, Tem que ter muita sintonia pra você estar em sintonia. palco com alguém também. Muita, muita sintonia. E a gente improvisa muito, tá. O nosso improviso, assim, é um negócio absurdo, porque a gente sente muito a plateia, e eu acho que o papel do palestrante, quem tá no palco, é sentir a plateia e perceber: vai colar o que a gente trouxe? Mesmo sendo validado, às vezes, por quem está demandando, pela empresa, será que o comportamento de quem está na plateia, e aí avaliando a nossa oratória, avaliando as nossas tudo que a gente está entregando, se a gente perceber que, espera aí, dá pra gente ousar um pouquinho, a gente Uhum. ama Uhum. ousar, a gente super faz, sabe, Paty? Então é muito de sentir. Sim. Então vamos falar desse assunto, né, falar em público, você já falou que é um dos
o maior medo, né, do ser humano. Como é que faz? Porque não dá para ficar escondido mais, não tem como. Sim. Uma hora a gente tem que aparecer e não é simples para todo mundo. Acho que pouquíssimas pessoas acham simples, né, Uhum. aparecer. Como é que faz? Excelente pergunta. Sabe que eu vou até revelar aqui, né, João? Você me permite, Paty? Que nos bastidores, antes de estar aqui conversando, né, ao vivo aqui nessa gravação, a gente estava falando sobre como que às vezes uma pessoa que é super extrovertida, que se comunica super bem, Zen, senta aqui Aham. na frente da Patrícia e aí de repente muda tudo. Você fala, mas como assim? Mas essa pessoa fala tão bem e por quê, né? Imagino que na sua cabeça aí estão passando vários exemplos nesse sentido. E esse medo, esse receio, ele é um medo constante. Então, se você perguntar, poxa, a Ju, o Fred, que tem experiência já de anos falando em público, será que hoje, ao falar no Atabaque Podcast, em frente à Patrícia, será que eles tiveram o frio na barriga? Eu vou falar por mim, ou se me permite por nós, eu vou dizer que sim. Teve também? Com... Só fica difícil pro resto do mundo agora? É um difícil, posso falar um difícil gostoso? É uma sensação gostosa, né? Porque a questão não é ter ou não ter o frio na barriga, é como lidar com ele. E aí que vem a sua pergunta, né? Pois é, como é que Quais estratégias ou formas a gente pode lidar para falar em público? Eu vou falar uma aqui e passo para a Ju, uma que funciona muito para mim, que muitas das vezes a gente fica pensando, né? Nossa, quando a Patrícia me perguntar isso, eu não posso falar isso, 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 não posso falar, não, não, não. Quando chega aqui, a chance de eu falar aquilo é muito grande, ainda que eu fale não posso falar isso, ou não posso esquecer tal assunto, qual que é o site e tal, não posso esquecer, não posso esquecer. Quando eu chego aqui, eu geralmente esqueço, né? Tudo. Exato. então não pode falar o não. A questão é antes, é até mental. Então, quando eu tô aqui, eu falo, eu tô nervoso, tô, né? Eu tô com frio na barriga, eu tô. O que que a Patrícia vai me perguntar? Será que a Patrícia vai perguntar alguma coisa? Será que a Juliana vai me colocar numa. Já me colocou, tá? Algumas. Será que a Juliana vai falar? Então, Fred, sabe aquela história? Eu falei, não. Essa história Essa eu consta. vou contar. Essa eu vou contar. Então tem várias situações nesse sentido, né? E o que eu falo sempre é da gente se preparar e realmente a gente pensar positivamente, a gente acreditar, porque é aquela história, você vai bater o pênalti. Se você não acredita que você vai fazer o gol, enfim. Então são detalhes sutis. Não pensar no dia que eu falhei, claro que vão ter vezes, né, na minha história que eu não falei tão bem, em que eu fiquei nervoso, em que eu talvez não tenha entregado na trajetória. Mas a gente pensar, nossa, isso vai ser o melhor podcast que eu já gravei. Hoje no Atabaque Podcast, os dois para São Paulo, Ter uma eu e a Juliana. confiança, então é Acreditar. caminho. Acreditar. Eu gosto muito do controle da respiração. Porque às vezes as pessoas começam, mas é porque eu queria falar, não sei o quê, é porque eu tô muito nervosa. Vocês me desculpem, eu tô muito nervosa. Gente, me deu uma ansiedade agora, eu até esqueci tudo o que eu ia falar, mas é porque eu tô muito nervosa. Ai, E aí a pessoa não falou nada. A gente tem até um TEDx do cara que conta que ele veio para fazer o TEDx, mas ele não veio, na verdade, para falar nada. Mas ele falou tudo porque ele não queria falar nada. E todo mundo entendeu que ele não queria falar nada porque ele falou tudo. ai meu Deus. Então, a oratória tem esse poder de convencimento, né? A comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E aí, trazendo a sardinha para o meu lado, nesse meu lugar de orientar empreendedores e empresários a manter os seus negócios de pé, porque é um desafio, tem uma outra parte que é bem importante, Paty, que é saber falar de dinheiro. Então, se eu não tenho uma oratória que me traz segurança para eu falar de dinheiro, eu deixo que o outro defina o preço daquilo que eu estou vendendo. Percebe como é tão desafiador e importante também você conseguir falar e transmitir a informação em qualquer situação, seja no palco falando de diversidade, inclusão, pertencimento, seja no seu negócio falando o seu preço sem ter medo. E aí a gente vai para um outro lugar, Paty. Pessoas pretas não foram ensinadas a falar de dinheiro. Pois é. Como que a gente faz com isso depois de velho? Vai para a sala de aula para aprender. Se você não aprendeu até agora, vamos falar de dinheiro. É. Esse talvez seja um dos medos das pessoas que estão empreendendo. Mas eu não posso cobrar assim. Ah, Essa pessoa não tem esse dinheiro. Eu estou imaginando o que a pessoa tem no bolso sem saber o que ela tem no bolso. Eu preciso pensar qual o valor, olha, preço e qual o valor. E eu preciso falar, eu preciso expressar a minha vontade e o que o meu negócio vale. Percebe como o poder da oratória, né, Fred, ele cabe em qualquer situação, Paty? sim. É um exemplo, né, você falando nisso, vou dar um exemplo pessoal, eu fui orçar um bolo de aniversário para o meu filho, aí a pessoa falou assim: "Antes de eu te falar alguma coisa, eu vou te dizer que eu só uso material de qualidade, o chocolate é da marca tal, Leite. o leite em pó, não sei o Hum. quê, é da marca tal, viu, o chocolate é dessa marca, tal". E aí, por isso que é preço. Aí, tipo, toda insegura ali, né, então acho que a Ju tá falando, a gente entra nisso, né, tipo,
sem nem falar ainda de dinheiro, de valor, de isso, como é que eu vou me posicionar para me defender ali, né? Tá. Tem muito isso mesmo, a gente não foi preparada. Eu vou até aproveitar o gancho da fala da Ju aqui, que ela citou um dos TEDx mais famosos do mundo, né, que é o TEDx Nova York. Eu não sei se eu falo, né, Ju? Fala logo, gente. Só porque eu estava lá agora há pouco e tal. Falar assim, que a gente preta tá ocupando. Ai, mas aí você É. brinca muito com isso, né? Hoje eu tava conversando com a Ju, ela falou assim: "Ei, como é que você tá? Chegou bem e tal?" Eu cheguei. Eu falei: "Até fiquei." Olha o nervosismo. É porque eu não queria falar isso, mas eu queria falar, mas eu fiquei sem saber se eu falava ou não. Pode Enfim. falar tudo. Mas não É precisa tudo contar nosso. essa parte não, viu? Pode deixar, tá tranquilo. Deixa rolar. Mas é que muitas das vezes a gente preto, né, a gente fica com receio de falar isso, né? Então a Ju falou: "Ah, você, como é que tá?" Eu falei: "Nossa, Ju, vou falar uma coisa que talvez há uns anos atrás eu ficava meio assim, mas eu tô no jet lag. Eu tô ainda acostumando com o fuso horário." Ela: "Nossa, a gente tá muito Adoro. chique, né?" Adoro Falei: isso. "Tá, mano, absorva isso, né? Interiorize isso." Foi o que a Ju me disse hoje. Então, esse TEDx Nova York, né, estive lá semana passada, ele é do Will Stephan. Então ele chama, né, em português, Como Parecer Inteligente em uma Palestra. E fala sobre os segredos da linguagem corporal que a gente utiliza para convencer, para persuadir e desmistifica isso. Então são 5, 6 minutos, né? O TEDx disponível no YouTube gratuitamente, as pessoas podem ver com legenda em português, em espanhol, em inglês, em japonês, o que quiser. Recomendo muitíssimo. Ele é muito bom. É um dos TEDs que a gente sempre comenta sobre. Muito bom. Bom, já que você puxou o assunto de TEDx, eu não posso aqui deixar de falar que eu também fui speaker do TEDx Belo Horizonte, né? O segundo maior TEDx do Brasil, Sim. me corrija. Um dos 3 maiores, né? Na verdade, nem tem o primeiro ou o segundo, mas um dos 3 maiores, que é Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, e Juliana Moraes. Speaker. Chique, né? Speaker. E aí, Paty, privilégio de ter subido e ocupado o palco do Palácio das Artes, né? E aí, fala aquela frase, aquela palavra bonita que você... Sold out, é isso? Como é que é? Não, o quê? Não, plateia cheia. Como é que é a plateia cheia? Ah, tá. 100% vendida. Sold out. Sold out. Amo esses termos, sold out. essas carqueiradas, sabe? Mas nesse momento, Paty, eu te confesso que Deu fim. o controle da respiração e entender o que eu estava entregando com a minha oratória fez todo sentido, né? A gente, tive o privilégio de ter uma equipe maravilhosa me acompanhando, inclusive até fazendo os movimentos de língua, de respiração. Mas, Paty, quando você sobe num palco do Palácio das Artes, que você olha a gente quase não vê, porque a plateia fica escura. Então você vê que tá só as cabecinhas assim, e você fala: corta aí, diretor, puta que pariu! Eu mesmo que tô aqui e vou falar preta, favelada, vou falar de favela e vou trazer uma porrada de coisa que vai bagunçar a cabeça de muita gente que tá aqui. Mas para isso, Paty, eu precisei de muito entendimento do que é oratória. E eu treinei o meu TED 147 vezes. Ai, meu Deus. Porque eu tinha que entregar com excelência. É Porque, Paty, não sei se você sente, mas quando a gente é preto, né, Fred, a gente é cobrado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, ocupar esse palco tão imponente e dançar funk no palco do Palácio das Artes, eu realmente não podia ser só boa, eu tinha que ser excelente. Eu só não desci até o chão, tá? Porque depois para subir ia ser difícil. Mas, enfim... Foi uma entrega maravilhosa e eu coloquei ali todo o meu poder da oratória, todo o meu poder de convencimento daquilo que eu estava entregando, porque nasceu com uma ideia, mas eu tinha também que convencer naquele palco do que eu estava falando e entregando, tinha total e fazia total sentido. Foi uma experiência fantástica. Pra quem quiser, sim. Não, e pra quem quiser assistir, né? Porque às vezes Juliana falando isso, fala assim, nossa, mas eu quero assistir. Como que faz? É só ir no YouTube, gratuito lá, TEDx, vai editar Juliana Moraes, Favela, a potência que você não vê. Que bom. Ai, vou assistir demais isso. Mas então, entrando nisso também, né, de favela, a potência, né, e tudo mais. Vocês conseguem entrar nesse lugar e preparar também o pessoal de periferia para poder também ocupar outros espaços? Como que é esse trabalho? Porque acaba assim, pra gente que a gente tá aqui, a gente sabe que tem todo um perrengue de um treinamento, de estudar muito, de ir para salas de aula, de fazer curso, especialização, de estar nesses ambientes, né, para buscar. Mas a gente sabe também que às vezes a pessoa que tá ali na periferia, no mundinho ainda, né, até você conseguir acessar essas cabeças, tem um outro trabalho. Como que é? Isso é uma pergunta muito importante. Vou começar aqui, Du, Claro. depois você consegue. Muitas das vezes a gente acha que a comunicação com a oratória, não, porque a Juliana e o Fred são palestrantes.
né? Afinal de contas, eles são professores da Fundação Dom Cabral, da pós-graduação da PUC, estão acostumados em grandes corporações. Isso não é para mim. Muitas das vezes as pessoas entendem que isso é para o outro. Então, sim, pessoas faveladas, empresários da comunidade, também pessoas que estão no corporativo no C-Level, né? Então a gente fala que a gente vai do estagiário ao C-Level, que a gente, graças a Deus, hoje a gente está muito feliz com isso, né? A gente entra em todos os meandros, né? Então, com a nossa experiência, fez com que, né, e até a nossa história, nosso conhecimento empírico, pouco que a gente começou a falar nisso, das origens da Juliana, das origens do Fred, a gente consegue acessar esse público e compartilhar insights, dicas, estratégias de uma forma geral. Então, quando se pergunta, sim, é possível? Sim. E muitas das vezes, né, quando a gente fala, nossa, TEDx Nova York, fala, nossa, mas Nova York? Aí não vou assistir. Não, nossa, TEDx Belo Horizonte, que isso? Nossa, professora Juliana, você estava lá, né? Fred, você é um dos organizadores do TEDx Belo Horizonte, meu Deus. Então, com essa história, com essa representatividade, a gente já consegue já gerar empatia e identificação. E a partir disso, eu acredito, né, pelo menos assim um pouco do nosso trabalho, que a gente consegue, de fato, tocar as pessoas, sabe? E também dá um pouquinho dessa permissão ali, né, pra ter até a ambição. Uhum. Que às vezes a pessoa entende que ela nem pode ter, né, essa ambição, assim. Às vezes eu converso com algumas pessoas, né, pela vivência até de terreiro, e aí falta essa ambição. A pessoa ela tem vergonha até de falar que ela quer ter Uhum. uma coisinha melhor na vida. E Uhum. aí entra nisso que você falou até do falar do dinheiro. Uhum. Mas olha só, Aí quando você mostra, eu falo: "Ah, sim. gente, É importante, posso". é importante a gente dizer que isso acontece inclusive com a gente, porque às vezes as pessoas olham para Ju Moraes e olham para Fred Marques, eles estão muito longe. Eu diria, aqui agora, né, eu acabei de voltar de Nova York, aí eu fiquei com vergonha de falar que eu estive em Nova York. Aqui, tem 10 minutos. O microfone até mexeu aqui, fiquei até meio, vou falar, eu quero falar, mas será que eu posso? Qual que é a impressão que as pessoas vão ter? Olha como que a gente Sim, tem uma sim. cultura já ali agora, eu falo muito assim, né, eu passo o verão todo na Bahia. Eu falo: "Gente, espera aí, a Jade Picon viaja pra baixo e pra cima, ninguém fala nada". Uhum. Mas é bem isso, Jade Picon vai e volta, ninguém tá nem aí. Por que que a gente não pode falar que voltou agora de Nova York, que foi pra lá, que foi pra cá? Hum. Sem querer, a gente tem ainda isso, né, uma travinha ali Sim. cultural. Paty, eu acho que é muito entender o ponto de partida. Quando a gente entende o ponto de partida de cada um, a gente percebe quais são, as técnicas que a gente vai implementar, entendendo o limite que aquela pessoa tem. E percebendo o limite de cada um. Eu falo que falar o favelês é muito importante, né, porque se eu quero transmitir e fazer com que ele desperte o poder da oratória que ele tem. Mas eu começo a usar termos americanos para uma pessoa que só teve o verbo to be na escola, eu já estou excluindo e já E olhe lá, né? e olhe lá, eu já estou tirando ele de qualquer possibilidade de colocar para fora aquilo que é tão grandioso nele. Então, em primeiro lugar, respeitar o ponto de partida, mas também não achar que ele não tem potencial. Essa pessoa vem da favela, estudou escola pública a vida inteira. Que conhecimento que essa pessoa tem para me passar? Cara, senta como favelado pra você ver o tanto de coisa que você vai aprender. E aí, bom, a minha cabeça é péssima de lembrar nomes, mas eu lembro o caso. Um carrinho de frutas dentro da comunidade, ele resolve o rolê da comunidade. Ele ajuda a tia a ir lá comprar uma fruta ou um legume para na hora do almoço. Aham. Um carrinho de fruta no Vale do Silício, porra, cara, isso é evolução, isso é inteligência artificial. Quem criou isso aqui? Percebe que onde você está faz total diferença? Então eu preciso respeitar o ponto de partida, entendendo os limites e não duvidando da capacidade dessas pessoas que estão ali. Então, eu que trabalho com negócios periféricos há muito tempo, quando eu falo, eu já atendi negócio que faturam 50.000 por semana. É pouco para você, Fred? De jeito nenhum. Acho que para ninguém no Brasil, né? Eu acho que tem Eu não grandes sei, empresas ou médias empresas aí que não estão faturando isso. Aí, quando eu pego a tia que fatura 50.000 por semana vendendo marmitex, eu vou achar que essa tia é competente ou não para ela estar no mercado esse tempo todo com fila na porta da casa dela. É muito O bacana. que eu vou falar para essa tia? Não, ela que vai me falar, eu só vou Aham. ajustar tudo que ela já tem. Então, eu respeitei a história, eu só trouxe ali um pequeno movimento para que ela se enxergue de fora para dentro. Por quê, Paty, Fred? Quando a gente está muito envolvido, a gente é muito chão de fábrica, Paty. A gente faz, a gente resolve e a gente não percebe que a gente tem o poder da oratória. Então, quando eu chego e falo, mas tia, conta para mim sua história. Ela começa a contar, foi fantástico. Ela fala, nossa, você é bobagem. Vivi isso. Eu falei, tia, isso tem uma riqueza tremenda. Nada, menina, eu vivi isso. Vamos trazer riqueza para isso. E aí, quando a gente fala de diversidade,
a gente traz muito isso de entender que a diversidade é riqueza dentro de tudo que a gente entrega. E a oratória é uma dessas riquezas que nós temos com muita facilidade. É só cutucar que sai. Nossa, não, isso aí é sensacional. Alguns negócios que a gente vê, né, como que o povo consegue se virar Uhum. com as próprias barbearias e os salões e as manicures mesmo, assim, que sustentam mesmo uma família com um negócio ali na periferia, atendendo ali, mas tem aquela desenvoltura de fazer, de acontecer. Mas tem isso, se você perguntar para ela: "Cara, minha história não é assim, eu não sou tão inteligente, eu não sou", né, tem isso ainda, assim, guardar. Falando de história, eu posso puxar um gancho aqui? Pode. Que tem, não sei se as pessoas estão percebendo, né, estão vendo ali nas câmeras aqui, que é um hobby com a gente, mas tem um caderno aqui, tem uma caneta, tem um microfone, tem um livro aqui, né? Ah, pois Tem é, um livro aqui, né? Aqui. Posso ir, Bernite? Claro. Sabe por quê? Porque a gente estava falando no começo, né, dessa história aqui, você perguntou assim, você podia nos apresentar. E quando a Juliana se apresenta, né, a gente está aqui em Santa Luzia, Minas Gerais, né, o podcast vai para o mundo, né, não só para Minas Gerais, para o Brasil, para o mundo, mas tem um trecho que eu gostaria de ler, Claro. que inclusive tive a honra, né, de ser convidado pela Juliana, por esse livro aqui, Vivendo do Meu Negócio, que é um livro que a Ju aí escreve, que eu tive o privilégio de trazer aqui um pouco de quem é Juliana Moraes, e depois eu passo para você falar um pouco mais sobre a história disso. E olha só que interessante, parte. Quando menina, o mundo de Juliana Moraes se resumia à cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Hoje o Brasil está ficando pequeno para ela. Juliana é aquela mulher destemida que aglutina pessoas por onde passa com alegria, autenticidade e compartilha conhecimento, gera negócios e oportunidades. Canalizando sua força e coragem, nos mostra que o desafio de viver do próprio negócio, sim, é possível. E depois tem muito mais histórias aqui, né, de Santa Luzia para o mundo, e que livro lindo, né, Jones? Mas com certeza. Antes de eu contar mais essa história do livro, Fred, obrigado por ter feito essa introdução. Eu queria só que você trouxesse também um pouquinho aí dentro desse lugar de oratória, e eu já volto aqui. Às vezes, né, a gente chega em grandes corporações e encontra lá CFO, CEO, C-level. Se você perguntar, muita gente não sabe o significado de nada disso. Uhum. E quando a gente, né, encontra um profissional dessa área, Fred, será que a gente olha para ele e acredita que ele tem o poder da oratória? Ou não? Você que estava aí nessas empresas grandes. A gente imagina que tem, né. Imagina que sim, mas por que que a gente imagina que ele tem e o favelado não tem? Ai, Pois é, será que não é um preconceito nosso? Diga aí, Fred. Certo. Como que muitas das vezes, né, o chamado viés inconsciente, e o viés inconsciente é uma palavra, né, que eu digo que é uma expressão bonita para falar pré-conceito, né, conceito que vem antes, uhum. o conceito que vem prévio. Então, como esse conceito que vem prévio, muitas das vezes quando a gente olha, né, com os carros que a Juliana falou, então que é ali o diretor de finanças, o CFO, né, da sigla inglesa, ou o presidente da empresa, o CEO, hoje em dia tá mais comum as pessoas falarem, ah, eu sou o CEO, né, tem muita gente que fala CEO de MEI, né, sou o presidente. Que legal a pessoa falar, hoje eu já via alunos nossos de 15 anos, 16 anos, falar, eu sou o CEO. Aí fala, nossa, falei, eu queria ter essa coragem que em 15 anos, né, a gente atende de 15 aos 45, 50, 60, 70 anos. E é um preconceito de fato, né, um viés inconsciente. Então você acha que aquela pessoa, por ter aquele cargo, não precisa de apoio, não precisa de mentoria, não precisa estudar mais, afinal de contas, ela chegou, ele chegou naquele cargo, né. E muitas das vezes, quando a gente vai olhar para um favelado, a gente acredita que ele não sabe nada. Isso a gente está falando de uma forma geral, né, claro que a gente não pode generalizar. Então quando a Ju fala, né, favela, potência que você não vê, a gente traz isso para os ambientes corporativos também, né. Então usou esse Expresso Palco, ele de fato trabalha e já trabalhou e tem diversas experiências, a gente pode contar casos aqui. Se o caso até citar alguns exemplos de forma mais específica, né, já fomos até em estádio já palestrar, né. Então assim, é uma grandiosidade muito grande, muitas das vezes só nós 2 ali no palco, né. Então quando fala 2 pretos no palco, sim, professores da Fundação Dom Cabral, da pós-graduação da PUC, palestrantes, né, não só no Brasil, mas fora do país também, autores de livro, e aqui é um pouquinho do que eu quis trazer de Santa Luzia para o mundo, né, no caso da Juliane, no caso do Fred de BH para o mundo. Então, que bacana que a gente tem tendo essa história, né, João? Muito É legal. muito, muito. É importante a gente mostrar isso, para mostrar isso mesmo, é possível, é para qualquer um, a gente pode ter essa ambição, Uhum. porque não, né, não faz mal nenhum. Eu falo muito com o pessoal, ambição é diferente da ganância. A ganância é que é um problema aí, porque às vezes a pessoa entra na ganância, ela fica cega e quer passar por cima dos outros para conseguir as coisas. Agora a ambição de crescer tem lugar para todo mundo. Quanto mais gente rica, melhor para todo mundo. Uhum.
Uhum. É isso que a gente quer, com certeza. É isso, Paty. Então, voltando aqui para o livro, Sim. né? Vai lá. O livro Vivendo do Meu Negócio, então, nada mais é que a minha história, tá, Paty? Então, uma linguagem super simples, assim, você vai achar que eu tô batendo papo contigo e contando exatamente tudo que eu passei para chegar nesse lugar. E eu tenho escutado de algumas pessoas assim: "Ah, mas agora você nem se preocupa mais, você já fez sucesso". É muito além disso, ô Paty, é conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, é propósito, né. E quem olha para mim hoje, não conhece um pouquinho da história. Eu fui funcionária pública durante 7 anos aqui na prefeitura de Santa Luzia, sempre trabalhando com os pequenos negócios. Depois fui para o governo de Minas, onde eu fiquei 4 anos também com o cooperativismo e a microempresa. Até que em agosto de 2022 eu entreguei o meu crachá e resolvi ser a dona do meu próprio negócio. Ô, Ju, E aí inclusive teve várias premiações que você ganhou de Santa Luzia, sim, né? na ocasião, acho que Importante, vale né? falar. Obrigado. Obrigada, Fred, sempre me lembrando disso. Então, na ocasião, eu estive à frente da Sala Mineira do Empreendedor, que é um projeto do Sebrae aqui em Santa Luzia. Infelizmente, hoje não roda mais como deveria rodar, mas na minha coordenação, a gente alcançamos o topo como o município que abre empresa com maior agilidade e também nos tornamos referência na região metropolitana como Sala Mineira do Empreendedor, atendendo com qualidade todos os empreendedores da cidade. E no período da minha gestão, nós capacitamos 890 empreendedores em Santa Luzia. Mas, Paty, eu ia em todos os cantinhos que você imaginar, desde Bom Destino até o Alto São Cosme, buscando essas pessoas. E quem não podia vir, eu levei capacitação para dentro do Palmital, dentro do AISP, que é o segundo andar ali da polícia. O delegado me emprestou e a gente fez capacitação lá. E eu comecei a fazer itinerante porque eu percebi, às vezes, Fred, a gente fala assim: ah, mas a pessoa pode vir, ela não tem o dinheiro da passagem, não. Então, a minha obrigação como órgão público é levar. Eu fui e levei, então nós recebemos algumas premiações, chegamos ali pertinho de receber o prêmio Prefeito Empreendedor. Enfim. E daí, quando eu sigo a minha vida, a minha trajetória empreendedora, nasce esse livro que é o Vivendo do Meu Negócio. Essa história também está aqui. Inclusive, tem até algumas coisinhas aqui que eu acho que vocês vão gostar de ler. Vamos saber. Esse livro eu lanço, Paty, no dia que eu fui speaker do TEDx, no Palácio das Artes também, e ele esgotou no primeiro dia. E daí eu levo para São Paulo, levo para outros lugares. Eu acabei de chegar da Europa há 2 meses, onde eu também levei esse livro. Sim, acabei de chegar da Europa. Gente, não tenham medo de Sim, falar. chiquíssimo. Vamos falar de É dinheiro, É. vamos falar que a gente foi para a Europa, que a gente acabou e está desfazendo uma mala para fazer outra. Adoro. É esse o nosso lugar. Tomem Verdade. posse desse lugar. Adoro. E o Vivendo do Meu Negócio, eu já estou escrevendo o segundo, terminando de escrever o segundo, com pretensões. Era para lançar esse ano, mas a minha agenda não permitiu. Então, no próximo ano, com certeza, eu estou lançando o segundo já numa versão mais internacional. Muito bom, adorei. Aqui, um outro assunto bom da gente falar, pitch. Vamos falar de pitch, Explica Fred. primeiro o que é pitch pro povo. Vou passar pro professor e depois Gente, eu só pitch. complemento aqui. Eu de dia estamos na onda do pitch. A gente precisa saber o que é pitch, precisa saber fazer o nosso. Inclusive, depois até fazer pra melhorar o meu. Tá vendo? Claro, tem que fazer. Mas vai, explica primeiro pro povo o que é pitch, aí a gente dá umas dicas aí pra nós. Bacana, Pátio. O que que é pitch, né? Essa famosa palavra, esse termo em inglês, né? Que hoje em dia tá tão aí nas redes sociais, enfim. Então, eu costumo dizer que pitch é tudo. E tudo vamos assim, né? É uma maneira assertiva, estratégica de você comunicar, vender o seu produto, o seu serviço. Tem até uma outra expressão, na verdade, que complementa o pitch, que é o chamado elevator pitch, né? Ou pitch de elevador, que é como você então precisa convencer alguém quando você de repente tem ali do primeiro andar até o oitavo, até o 12º, que você tem ali 20, 30, 40 segundos, né? Hoje em dia tem muitos eventos de network, inclusive o nosso aqui de Santa Luzia, como a Ju, que já conheci já a Paty, mas tive a oportunidade, né, de ser convidado aqui para o Atabaque através de um evento de Foi mesmo, networking foi e mesmo. que nós fizemos o quê? Pitch. Pitch. Ou seja, Porque você tem que falar de você em 30 segundos, né? Tipo isso. eu acho que foi esse tempo que a gente teve, viu? Acho que foi por Eu acho que aí, foi. Então, é. assim, se não fosse talvez o pitch ali do Fred de 30 segundos, Aham. talvez a gente não teria se conhecido, se conectado, né? E tudo tá acontecido. Então, essa oportunidade que a gente tem muitas das vezes de se vender, de falar sobre si, quantas às vezes a gente declina. Então, vamos lembrar um pouco antes, né? Já antes de ter a famosa palavra pitch. Vamos pensar na escola. Vamos pensar na faculdade, vamos pensar em algum ambiente. Você pode ler aqui? Você pode falar sobre você? Você pode vir aqui na frente? Ah, eu não. Deixa pra Juliana, hein? Deixa pra Meu, Tereza. já ali, na frente. Nossa. Então isso eu digo que esse termo, né, esse nome que começou a ser famoso agora, já acontecia antes. A gente já se vendia já. Agora que as redes sociais potencializaram isso.
mas é a forma assertiva e estratégica da gente se comunicar, vender e persuadir, vender um serviço, um produto, de acordo com o seu público-alvo. Tem que ser rápido, né? Tem que ser objetivo. Não dá pra ficar ali falando 1 hora. Nossa, e você, Ju? Eu tô numa semana muito frenética de pitch, né? Tô atendendo cerca de 40 mulheres empreendedoras do Brasil inteiro via fundação. Então, você imagina o que é atender confeiteiras e as pessoas do artesanato que estão cansadas de fazer pitch, mas não conhecem o termo e que conseguem sim fazer, mas que a gente precisa ali estruturar porque elas vão buscar capital semente. Dá pra melhorar. Né? Então aí é melhorar, não mudar nada do que ela está entregando. Eu só preciso estruturar para ela perceber que ela tem um tempo. E ali a gente trabalha com 1 a 3 minutos. E sabe o que é engraçado, Fred, também? Quando eu falo assim, você vai ter de 1 a 3 minutos para fazer seu pitch. Eu estou falando a mesma informação e aí a gente vai. Comunicação não é o que você fala, que o outro entende. Uma fala assim, nossa, mas que pouco tempo, 3 minutos não é nada. A outra fala assim, misericórdia, é muito tempo. Eu estou passando a mesma informação. Então, quando eu não estruturo ou quando eu não contribuo com termos técnicos para que elas possam estruturar, com 1 minuto ela entrega uma história de 20 anos, faltando muita coisa. Quando a gente estrutura, ela usa 2 minutos e 59 e termina assim, nossa, esqueci de falar aquela parte. Não, mas eu falei aquela parte, essa parte valeu. Percebe como é importante que a minha história tenha um contexto, um desenvolvimento, e eu trago para que elas pensem muito. Qual é a emoção que você viveu nesse período todo de construção do seu negócio, né? Qual foi o perrengue que você passou? Então, eu vou mostrar, porque a vida da gente é cíclica. Eu subo, tá bom, eu desço, tá ruim, eu melhoro. Conta para mim como é que foi. Aí, hoje uma falou para mim assim, foi muito ruim quando eu quebrei o pé. Mas eu descia para a confeitaria de pé quebrado, porque eu entendi que eu ia passar dessa fase. E hoje eu tô faturando já, não posso falar, porque o faturamento dela tá maravilhoso. Mas eu entendi que eu precisava descer com o pé quebrado, viu, professora? Isso fez toda a diferença para mim. Eu falei, vamos colocar isso no seu pitch? Ela falou, lógico, já tá aqui na minha cabeça certinho. Olha. Como que eu vou fazer? Então, é provocar essas pessoas para que elas enxerguem as suas histórias de novo, o movimento de fora para dentro, para que eu consiga construir. E tirar essa ansiedade, trazer um momento de respiração, porque senão começa, aquela mesma coisa que eu falei. Então, eu preciso ali estar estruturado, sentir a segurança que Fred falou, para que eu consiga entregar o que verdadeiramente eu estou vendendo. E também aquilo é minha história, é minha vida, né? 20, 30 anos. E aí, ontem eu quero compartilhar uma história bem interessante. Eu atendi uma senhora de São Paulo, que no meio da mentoria ela começou a chorar. E aí ela falou, professora, tudo que você está me falando faz total sentido para mim e era exatamente isso que eu precisava ouvir. Eu só preciso fazer um pitch melhor para eu conseguir vender mais, para eu alcançar melhor. Você acredita que eu perdi o investidor porque eu não falei para ele a determinada coisa? Ele falou, ficou faltando essa parte, eu não entendi muito bem, agora eu não tenho tempo mais para te ouvir. Eu fiquei tão chateada nessa feira porque eu não tive mais oportunidade de encontrar com ele. Às vezes as pessoas não entendem a importância de algo que está tão na moda, tão modismo, mas quando eu trago isso para uma técnica e conhecimento de mercado, e serve para vender você como profissional, a sua marca ou o seu negócio. Muito bom. Muito importante. Quem é a pessoa que mais sabe da sua vida? Eu mesma, né? Uhum. Sempre vai ser a gente mesmo. Para Exatamente. falar, né? É importante saber. Uhum. Mas a gente ignora isso, né? A gente fala, não, mas isso não é importante. Quando a gente entende que a gente é a pessoa que mais sabe da nossa vida, qual é a forma de compartilhar isso, de qual é a estratégia, com os exemplos, por exemplo, que a Ju trouxe agora, né? São tantas pessoas, assim, que a gente impacta como os dois para São Paulo, que às vezes a gente fica, não sei se você, Ju, mas refletindo, sabe? Pensando sobre esse impacto de fato, né? Imagina uma aula, um treinamento, uma palestra, que através de um ajuste fino, aquela pessoa consegue um investimento que vai mudar a vida dela, da família dela, da comunidade dela, da cidade dela e etc. Então, são os detalhes que fazem a diferença, né, de fato. E a gente sempre repete isso, a comunicação não é o que você fala, é que o outro entende. O que será que o outro está entendendo quando você está falando? Que você acha e fala, mas eu quis dizer isso. Será que foi isso que você disse? Mas aqui, vocês falaram algumas dicas aí, né, para melhorar ao falar em público, a gente falou isso. Agora, fala aqui, pelo menos assim, 2 coisas que não pode, de jeito nenhum. Fica muito ruim se fizer. Já até sabe, né? Se eu tem uma coisa que eu acho muito ruim se fizer. Então fala pra gente aí. Fala primeiro? Pode. Pode ser. Não, por exemplo, uma amiga minha foi apresentar no palco da Expo Favela, maravilhosa, ali conduzindo a roda, né? Como que chama ali quando eles fazem? Painel. Painel. Painel.
E ela tava indo super bem, ela soltou: "Gente, me desculpa que eu tô muito nervosa aqui". Ah. Gente, não precisa Uhum. pedir desculpa, né. Sim. Isso é uma coisa que eu acho que não fica bom. Sim, com certeza. Isso só vai fazer sentido se você está falando algo sobre comunicação. Então, se a gente está numa oficina de comunicação, ok, ainda é permissível. Porque você está no momento ali que ele está falando sobre, olha, Sobre que aquilo. os meus desafios em relação à comunicação são isso, os meus pontos de melhoria são esses, você está se vulnerabilizando nesse sentido. Agora, imagina no pitch, a pessoa fala, olha, eu tô muito nervosa em fazer esse pitch aqui pra você. Quantas pessoas que esse investidor, por exemplo, não tinha que escutar? Imagina o tempo que você perde com isso. Então, de fato, não é indicado, com certeza. Tem uma expressão que eu falo sempre, né? Faço até um teatro pra mostrar isso, a Ju já sabe, que é nunca termine, jamais, evita ao máximo. A expressão é isso. É isso. Ou pior, é basicamente isso que eu queria dizer. Então você faz um pitch maravilhoso. Imagina então aqui, né, na Tabaco Podcast, e eu falo, Fred, fala suas palavras finais. Eu, bom, é isso. É isso? É isso. Depois dessa conversa Sem querer a gente fala, eu falo. Poxa, você joga no lixo, né, toda a sua apresentação. Então, eu sempre digo isso nos meus cursos, treinamentos, jamais, nunca termino com isso. Já que não é pra Tipo, terminar só com isso isso. que tem pra dizer. Exato. Pô, você com toda essa formação, com 10, 15, 20, 30, 40 anos de experiência, e falar que é isso, já vi diversos profissionais, inclusive, a gente sabe disso, né? Quantas às vezes vem, sei lá, vamos colocar C-level, né? Já que a gente tá falando tanto disso, de CFO, de CEO, poxa, diretor de vendas, não sei o que lá, da América Latina. Fez uma apresentação de resultados da empresa dizendo que bateu meta. E aí, no final, disse. É. Ai, gente. Não Não pode. dá, né? Não pode. Paty, eu acho que pior do que é isso é o silêncio final, que você não sabe se terminou ou se não terminou. Falou, 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 entregou tudo, mostrou gráficos e tudo, e aí Não falou, tipo, aí tu gratidão, mas não era assim. esperando. Tá, e aí? E eu sempre digo: "Gente, termina com um agradecimento universal", qual que é? Você fala aqui na China, no Japão, em qualquer lugar. Obrigada a todos. Obrigada, Foi pelo amor de Deus. Quando as pessoas estão no palco, quando o artista está no palco, o cantor está no palco, ele terminou o show com aquele fala: "Obrigada, gente, obrigada. valeu, tchau", e todo mundo: "Ê". Como que eu vou bater palma ou Sem dar saber como se- finalizado se a pessoa terminou e continuou? Aí quando ela percebe que tá todo mundo olhando para ela, fala assim: "Acabou, viu, gente? Acabou". Ai, pior. Então, você acaba destruindo tudo aquilo que você demorou tanto tempo para construir. Toda aquela ansiedade pra fazer. Foi embora, porque no final você não respirou, não pensou. E aqui, o nervosismo conta muito na hora. Conseguir controlar esse nervosismo é muito importante e é muito desafiador, mas é possível. É. Sabe que esse ponto é muito importante, né? Quantas vezes a gente não sabe terminar. E uma coisa que é boa ele saber, como a Ju colocou das palmas, que eu costumo dizer que contar esse segredo, né? Hum. Nem que seja por dó, as pessoas vão bater palma pra você. Nem que seja. Ninguém vai deixar Graças a Deus, nossa! Glória. Horrível! Nossa, eu não aguentava. Mas você tem que finalizar. Sim, Mas você tem que finalizar com Sim. palmas. Você tem que fechar. Dar. Vai bater Verdade. ainda que seja horrível. Vai bater palma nem que seja por dó. Verdade. E, Paty, te contar uma coisa, Ótimas você dicas. não vai ser a mesma depois de hoje. Todo lugar que você estiver, você vai falar: Não vou falar "Nossa, nunca mais. não terminou bem essa pessoa, não. Ai, Vou não, eu lembrar não do posso terminar isso. com é isso e também não posso fazer um silêncio que é mortal Hum. quando eu faço esse silêncio". Então é posicionamento mesmo. Verdade. E não gosto de eu em particular, né, eu acho que mulher pede muita desculpa à toa. Ai, eu não gosto quando eu vejo pessoas pedindo desculpa que tá nervosa, principalmente mulher, né, eu falo: "Que pedir desculpa, mania que mulher tem de pedir Uhum. pra tudo", né, não tem não tem que pedir desculpa, eu sou assim, pronto, acabou, né. E aí é isso também fica aí, né. Muito bom, gente, eu tô amando. Tem alguma coisa ainda que a gente não falou de Ah, com certeza. com certeza, com certeza. Mas assim, não Várias pode coisas, né? deixar Coisas. a gente não pode deixar de entregar agora aqui. Uai, Paty, você quer escutar alguma história aí do Quero Preto no demais. Palco? Que a gente viaja muito, a gente vê Quero. muito, né. Então, assim, comunicação, de novo, não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, como o Fred me deve essa, eu todo lugar Não. entrego e eu conto. Conta. Eu quero usar essa Faz. frase aqui. Não, e a Juliana começa a falar assim, e eu não sei qual que é a história que ela vai contar. É, porque tem umas Tem várias. umas Se ela fala, não, vou contar uma história aqui, eu falo, ai meu Deus, só pode ser. Só... Bom, estávamos em São Paulo, a gente tinha ido para o evento do Tech School. E, eu tinha tarde livre e Fred falou: ô Ju, eu vou almoçar, vamos almoçar, eu tô indo encontrar com um empresário e tudo. Eu falei: eu vou almoçar de qualquer forma, então vou com você Ok. para almoçar.
E quando chegou o amigo dele, eles tinham uma pauta de ESG robusta para tratar, numa churrascaria bafo, maravilhosa. Eu falei, cara, eu só vim comer. Vocês podem tocar aí a agenda de vocês, que eu tô morrendo de fome. Tinha pegado o voo 5 horas da manhã, com o dia anterior super. Detalhe, a gente quase perdeu o voo, né? Enfim, corremos. É uma outra história. Outra história. Aí chega o empresário amigo do Fred, e o Fred me apresenta, né? E o Fred todo animado com a agenda, possibilidades e tudo. E o empresário cumprimenta o Fred, mas não dá muita ideia pro Fred, olha pra mim, E aí, aí já tô diz, fazendo. muito prazer, Ai, e não sei o quê. Eu de jeans, uma blusa branca, tipo, tô nem aí, eu quero é comer. Zona, querendo almoçar em casa. Sentamos na mesa, o Fred, né? Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E aí essa pessoa senta na minha frente, aí Fred posicionados aqui, e ele começa a direcionar todas as conversas para mim e não para o Fred. O Fred ainda tentou puxar o gancho, mas aí, vamos, e a nossa pauta de ESG, como é que é? E ele falava, Juliana, você é casada? Eu falava, "Ixi", a picanha nem descia. Eu falava, não, de repente ele pega o celular e faz, tchoc, tirou uma foto minha, eu cutuquei o Fred, eu falei, que porra é essa, Fred? E aí o Fred, garçom, uma picanha, o Fred, eu vou te matar. E aí o cara, Juliana, você é uma mulher muito bonita, eu nunca namorei uma mulher negra. O Ai, Fred, meu Deus. garçom, por favor, maminha. Eu, Fred, eu vou acabar com você. E aí, Juliana, o que você acha de você voltar para São Paulo depois e tudo? Enfim, eu nunca namorei uma mulher negra. Você quer namorar comigo? Eu, Fred! E o Gente, Fred, garçom, você tem aquela carne especial? ele deixou você lá, né? Ah, tá. Peguei meu celular e Pai, deixa ele. comecei a passar mensagem pro Fred, com o Fred do meu lado, e o Fred com a boca cheia, mastigando, e ele só olhava pra mim. Eu falei, você me paga. No final, ele me pediu em casamento. Tira. Eu falei, Fred, você me paga. E aí o Fred, garçom, por favor, mais Eu muito uma... você, né? Ela Tem aquela fazer fala costela. Eu pro falei, Fred, eu não comi nada essa porra desse lugar. Cadê minha picanha? O cara tá aqui querendo me comer. Corta aí, diretor. cara. Aí, ó. O Fred do meu lado, eu falei, que porcaria de comunicação é essa? Então ele deve almoçou essa. porque você fazendo Não, ele fofoca. almoçou, o que É. ele comeu valeu para 2 dias e eu continuei com fome, porque quem queria me comer era o cara. Enfim, histórias de dois pretos Meu no Deus. palco, em eventos e pegando o voo, saindo correndo e gritando, pede o piloto para parar, porque a gente precisa correr para pegar esse voo. Meu Deus. Então, assim, muito bom. é muito bom, tem muitas histórias, acho que vai precisar de um outro É podcast. verdade, precisaremos, né? Não sei se você percebeu, mas Ai. o Fred suou, Paty. Não, tudo. Quando ela começou a contar, eu falei, não é possível. Ela vai entrar nessa riqueza de detalhes? Vamos E ter que fazer aí? mais, adorei. Percebendo a importância da comunicação, né? Em nenhum momento eu dei abertura para nada, mas ele quis se comunicar diretamente comigo de forma até bastante invasiva. Uhum. E isso ficou muito marcado com a gente, sabe? Então, o poder da comunicação é um negócio absurdo. Mas eu posso fazer só um comentário sobre essa história, né? Porque, bom, essa é a versão da Juliana, né? Agora a outra. Tô brincando. Mas é só porque é o seguinte, a Ju tinha comentado antes, né? Você tinha pedido, né? Ah, Você sim. tinha- Chegamos em São Paulo, eu falei, ô Fred, pô, você podia me apresentar um colega seu, desses empresários Sempre aí. bem relacionado. Você é muito bem né? relacionado, Saindo tô e querendo tal. namorar e tudo. Mas não era esse, pá. Tipo, Não era nesse nesse momento, né? não era esse. Era nesse momento, mas não era esse, porque esse não Ah, tinha esse nada a ver comigo. varia. Ah, Pra você ter uma ideia, ele falou que eu acho que já tava na 14ª esposa, casamento, Várias sei vezes. lá. Aí na alçada está pior que a Gretchen. Ah, não. Ah, mas ela não especificou o pedido. Ela falou assim, eu podia me apresentar um amigo aí e tal. E só não falou assim, eu queria um amigo Não assim, deu mais começado detalhe. e tal. Deixou, pediu pro universo de forma geral. Aí você tá Então- culpando o universo, né? O universo entendeu errado. Foi falha de comunicação. Falha de comunicação, Paty. Tá vendo aí? Tá vendo? Fácil? Tem que saber explicar direito. Com certeza, tem que ser tudo muito bem Bom, explicadinho. muito bom. Gente, último recado, então, pro pessoal que tá assistindo. Acho que não poderia deixar de compartilhar aqui nas nossas redes sociais, né? Então, como chegar até os dois pretos no palco. A gente tem um Instagram do nosso projeto em conjunto, um Instagram que foi lançado recentemente, né? Então, Instagram 2 pretos no palco, @2 pretos no palco, 2 numeral. Então, número 2 pretos no palco, que é o Instagram do nosso trabalho. E vou aproveitar aqui e compartilhar as minhas redes sociais, depois a Ju compartilhar as dela também. O meu Instagram, @fredmarques01, @fredmarques01 e o meu LinkedIn, Frederico Marques. Muito bom.
Paty, então quero compartilhar meu Instagram, @juliana.moraes, Moraes com I, ponto Pereira. Então, se você tá afim de aprender a fazer um pitch legal, cola em mim, me chama lá no direct que a gente vai fazer você destravar o seu pitch e, ó, chegar e arrebentar para qualquer investidor, me chama. Isso é né, maravilhoso. E vou fazer. Ô, Vou fazer Paty, mentoria. antes de você fechar, eu queria ler, se você me permitir, Clara, Claro. uma passagem do meu livro, porque a gente trabalha muito o Brasil, né, tem muito esse posicionamento de comemorar o Dia da Consciência Negra em novembro e claro que a gente, né, fica muito feliz de ter essa data e hoje é até um feriado, a gente não tinha isso antes, a gente tem que entender que evoluímos bastante, já alcançamos, outros lugares, mas o ideal é que essa consciência negra Não sei o que você tá aconteça vendo. aconteça de janeiro em janeiro. Então, no meu livro, né, eu trouxe aqui um poema, vou dizer assim, que trata muito disso. Então, se você me permitir, Claro. Consciência Negra de janeiro a janeiro. Que pena que nunca me disseram que mulher preta pode ser rainha. Que pena que nas escolas só se apresenta o povo preto como escravizado. Que pena que nossa história é sempre contada pela perspectiva da dor e não do amor. Que pena que não nos disseram que a gente pode ser rico, ter carrão, viajar, falar outros idiomas e disputar espaço de igual para igual. Mas que bom que entendemos nosso lugar, espaço e existência. Que bom que não somos mais obrigados a nos calar. Que bom que somos nós por nós. Que bom que podemos reescrever nossa história com nossa própria caneta. E que bom que podemos ser pretos e pretas todos os dias do ano. Ai, que lindo. Que bom, é isso mesmo. Muito bom, gratidão, gente, e amei receber Obrigada. vocês. Serão Obrigada. sempre bem-vindos aqui. Vamos marcar Obrigada. mais coisas. Vamos sim, com certeza. A todos que nos assistiram, gratidão. Convido vocês a se inscreverem, curtirem, comentarem no nosso canal. Sigam a gente no Instagram também. E também estamos na plataforma Minas Play. Beijos, axé.